Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Nesse vídeo, nós vamos continuar falando sobre teste de hipóteses e hoje a gente vai falar sobre o valor P ou nível de significância, tá? É uma ferramenta complementar, né, para se realizar testes de hipóteses. Assim como nós vimos na última aula, né, a gente poderia utilizar a distribuição de probabilidade normal para fazer os testes, né? E o valor P, ele não é necessariamente uma estatística de teste, mas ele é uma ferramenta que se agrega ao que a gente já tinha falado aqui, de forma a se criar uma forma alternativa de realizar o teste, tá? Vocês vão ver que se eu tenho o valor P calculado, eu posso fazer o meu teste utilizando um outro critério. E esse critério que a gente vai falar hoje, ele tem uma vantagem em relação ao que a gente viu no último vídeo. Né? Lembra que quando a gente estava falando de teste de hipóteses, a gente tinha que definir o nosso critério com base no gráfico da distribuição de probabilidade normal. A gente tinha a curva normal e eu tinha que definir esses pontos críticos menos E e Z com base no valor da probabilidade do erro tipo 1, ou no valor de significância, né? Uma desvantagem daquele teste é a seguinte: a partir do momento em que eu fixo esse valor de probabilidade de erro tipo 1 e calculo esses valores de menos E e Z, eu tenho um gráfico fixo que só permite testar hipóteses com aquele nível de significância. Se por acaso eu desistir, se por acaso eu queira adotar uma probabilidade de erro tipo 1 mais baixa, eu tenho que refazer isso aqui tudo de novo. Eu tenho que refazer o gráfico e obter novamente os valores de menos E e Z. Ou seja, eu tenho que adotar um outro gráfico de critério, tá? Essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês hoje, o valor P, que também pode ser chamado por alguns autores de nível descritivo, tá? Vocês vão ver isso aí. Aqui eu não estou colocando esse nome, mas é um nome possível, nível descritivo, ou valor P. Ele permite que você crie uma forma de testar hipóteses e, se caso você resolver mudar a escala de probabilidade do erro tipo 1, se você resolver mudar o valor da probabilidade do erro tipo 1 do nível ou do nível de significância, né, que é a probabilidade do erro tipo 1 e nível de significância é a mesma coisa, você não precisa fazer nada, tá? Você não precisa alterar em nada. Você pode utilizar, na verdade, o valor P, o valor final calculado, para testar hipótese em qualquer nível de significância, tá? E com isso você ganha uma vantagem que você não precisa refazer os cálculos, né, de critério quando você, se por acaso você resolver mudar, né, essa probabilidade de erro tipo 1. A grande vantagem também de se aprender o valor P, né, por essa metodologia do valor P, é que é ela que é mais utilizada nos softwares estatísticos. Devido a essa facilidade de você não ter que alterar o seu critério se você resolver mudar essa probabilidade, é o que os softwares utilizam exatamente para facilitar a sua vida na hora, para simplesmente facilitar a vida na hora de apresentar o resultado final, tá? Então, o que o software faz no final, quando vocês estiverem aprendendo os softwares estatísticos, né? Tudo que a gente está fazendo aqui nesse curso é possível de ser feito dentro do software. Você vai colocar os dados lá, vai pedir que ele faça um teste, ele já vai te dar no final o resultado do teste. O que ele vai te dar é exatamente o que a gente vai calcular aqui, o valor P. E a partir desse valor P, você vai tomar a sua decisão, independente do nível de significância ou do nível de probabilidade tipo 1 que você tenha estabelecido, tá? Então, vamos ver. Primeiro, qual é a definição do valor P? Matematicamente, ele é isso. Ó. Ele é a probabilidade de se obter uma amostra que forneça diferenças entre a média amostral e a média populacional maior do que a observada. Então, pensa no seguinte. Você obteve você tem uma média populacional μ, né? Uma média populacional μ, e aí você vai lá e calcula x barra, tá? Que é a sua média amostral.
Obviamente, se esse Mi aqui for um Mi verdadeiro, né? Se for um Mi que realmente condiz com a população, ao subtrair esse valor desse, no momento que você faz Mi menos X barra, você tenha um valor pequeno, né, nessa diferença. Consequentemente, o que você espera é que a probabilidade de você obter um X barra cuja diferença entre esses dois valores aqui seja maior, continue sendo um valor considerável, né? Agora, imagine numa situação em que isso aqui é falso, tá? Você não tem mais Mi0 na sua população, e aí você calcula um X barra e esse X barra ficou muito distante de Mi0. Ou seja, a diferença Mi menos X barra acabou sendo um valor bem distante. Considerando que isso aqui fosse verdadeiro, né, a probabilidade de acontecer aquela diferença ali seria uma probabilidade muito pequena. E também a probabilidade de você ter diferenças maiores do que aquela se torna menor ainda, tá? Essa é a base do valor P. É exatamente isso, é calcular a probabilidade de se ter diferenças entre Mi e X barra maiores do que aquela que eu observei. Se essa probabilidade for muito pequena, é um indicativo de que a hipótese H1 seria, digamos que, verdadeira, né? Porque está mostrando que a diferença entre as duas medidas está sendo muito alta e não era para ser alta. Tá? A ideia é essa. Então, o valor P ele vai fazer exatamente isso. Ele é como se fosse um score, só que agora um score diferente daquele Z que nós vimos lá. Ele é um valor de probabilidade também. E com base nesse valor de probabilidade, a gente vai tomar a nossa decisão. Tá? Então, olha só, quanto menor o valor P, maior é a evidência de que a hipótese nula deve ser rejeitada. Quanto menor o valor P, menor é a probabilidade de observar aquela diferença que foi observada se a hipótese H0 for verdadeira. E diferenças maiores do que aquela se torna a probabilidade de se ter diferenças maiores do que aquela que foi observada é menor ainda, né? Por isso que a gente chega nesse critério aqui, tá? Bom, como que eu vou calcular o valor P com base no que eu tenho, tá? Basicamente, o que eu tenho que fazer é esse cálculo aqui. Ó. Imagine que Z é a estatística de teste que você calcula. Você foi lá e calculou. Aquela estatística que nós aprendemos lá. Z igual a Mi menos X barra menos Mi dividido por sigma sobre raiz de N, que é o score que a gente utiliza para teste. O que eu tenho que fazer é calcular essa probabilidade aqui. Ó. É a probabilidade de Z ser maior do que Zzinho, onde esse Zzinho é o que foi calculado, né? Se eu tiver esse sinal na minha hipótese alternativa, ou seja, se meu teste for um teste bilateral direito. Caso contrário, se for um teste bilateral esquerdo, eu tenho que calcular essa probabilidade. E se eu tiver esse sinal indicando um teste bilateral, eu tenho que calcular isso. Tá? 2 vezes a probabilidade de Zzão maior do que o Zzinho. Ou eu posso calcular isso, que é a primeira, e a segunda aqui, ó, que na verdade vai dar o mesmo valor devido à simetria da distribuição normal, né? E aí o meu critério agora, ele muda, o meu critério agora passa a ser esse, ó. A gente vai rejeitar H0 se o valor P calculado com base desses 3 itens aqui for menor do que a significância que eu vou adotar. Se eu adotar, por exemplo, a significância de 5%, se eu adoto que a probabilidade do erro, de cometer o erro tipo 1 é de 5%, eu vou rejeitar a minha hipótese H0 se o valor P for menor do que 5%. Ah, mas eu decidi mudar meu critério. Não é mais 5%, é 1%. Não tem problema, eu não vou mudar em nada o cálculo do valor P. Porque o que vai mudar é exatamente o valor de comparação. Em vez de comparar com 5%, eu comparo com 1%. Né? Então, essa é a ideia. Bom, vamos fazer então um exemplo. É o mesmo exemplo que a gente já tinha visto lá atrás, né? Agora nós vamos fazer ele utilizando a metodologia do valor P. Ele fala assim, ó, uma oceanógrafa, com base numa amostra aleatória de tamanho N igual a 35, que é um nível de 5% de significância, quer testar se a profundidade média do oceano numa determinada área é de 72,4 metros, conforme registrado. O que ela decidirá se obtiver x barra igual a 73,2 metros, se supor, usando informações de estudos anteriores análogos, que sigma é igual a 2,1 metros. Tá? Então, vamos lá.
determinar aqui as nossas hipóteses, assim como a gente fazia nos casos anteriores. Vou marcar aqui H0. Veja que ela quer testar se a profundidade média do oceano numa determinada área é de 72,4 metros. Então, a gente quer verificar se μ igual a 72,4. E a hipótese alternativa é de que μ é diferente de 72,4. Tá? Até aqui tudo igual. O que a gente vai fazer agora é calcular a estatística de teste. Tá? Então, vamos calcular aqui a nossa estatística Z. X barra menos μ sobre H0, dividido por sigma sobre raiz de N. Nesse caso, 73,2 menos 72,4 sobre 2,1 raiz quadrada de 35. Na nossa apostila, ele vale 2,25. Bom, então agora o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer o desenho, olha só. Vou representar no meu desenho exatamente a área acima desse ponto, 2,25. Então, essa área acima desse valor vai ser o nosso valor P. Lembrando que como eu tenho um teste bilateral, eu preciso construir essa área para os dois lados. Tá? Então, vai ficar menos 2,25 e 2,25. Eu não sei quanto vale essa área, tá? Essa área que eu preciso calcular. Tá? Eu posso calcular apenas a área que eu tenho acima do ponto 2,25, multiplicar por 2, né? Por causa da simetria, que seria, então, o caso 3 aqui. Ó, né? O que eu preciso agora? Eu preciso consultar a minha tabela. Eu preciso consultar a tabela no valor 2,25. Então, vamos lá. Minha tabela, 2,25. Ele está aqui, ó. 2,25, né? A coluna do 5 aqui, ó. 0,4878. Logo, o que a gente tem é que o valor P ele vai ser dado por 0,5, que é toda a área, né? Menos a área que eu tenho de 0 a 2,25. Só confirmar aqui novamente. 2,25, 0,4878. Fazendo, então, a subtração, a gente vai ter aí o que a gente precisa. Então, o valor P vai ser dado por 0,0121. Né? 0,0121. O que eu preciso fazer agora é comparar esse valor com o nível de significância. Então, eu preciso comparar esse valor com o nível de significância. Então, o nível de significância de 5%, na verdade, não é esse valor, é esse valor multiplicado por 2, né? Então, o valor P ele vai ser isso aqui, vezes 2, né? Estou esquecendo aqui que eu preciso multiplicar esse valor por 2. Então, aqui eu vou ter 0,0244. 0,0244, né? Qual que é a minha regra de decisão? Minha regra é rejeitar H0, né? Se P menor do que 0,05. E nesse caso ele é menor do que 0,05. Logo, rejeita H0. E a conclusão é a mesma que eu já tinha no caso anterior, né? A conclusão é a mesma que eu tinha quando eu resolvi apenas pela metodologia do teste de hipótese tradicional, tá? Então tá aí, olha só, um detalhe importante é que se eu quiser mudar o nível de significância, né?
eu posso mudar o nível de significância e não preciso alterar em nada nos meus cálculos. Se eu quiser, por exemplo, testar um nível de 10% de significância, mudar esse 5% para 10% de significância, basta comparar o valor encontrado, 0,0244, 2,44%, com 10%, o que mantém a mesma decisão. Se meu objetivo for ser mais rigoroso, for mudar esse 0,05 para 1%, então eu comparo o valor P com 1%, né? E se eu mudo para 1%, o que vai acontecer é que eu tenho P maior do que 1%. Nesse cenário, eu não rejeitaria a hipótese H0, né? Para esse nível de confiança, eu não posso rejeitar. Então, mudaria a minha decisão, tá? Note que eu não precisei fazer nenhum cálculo adicional para mudanças aqui no meu nível de significância, tá? Bom, esse é o primeiro problema. Vamos fazer também para o outro problema que a gente já tinha resolvido lá atrás, tá? Ele fala assim, ó, é anunciado que o medicamento consegue fazer efeito, em média, em 30 minutos, porém há suspeita que o tempo seja maior. Então, as nossas hipóteses, H0, Mi igual a 30, né? E H1, Mi maior do que 30. Suspeita-se que o tempo seja maior do que 30. Então, uma amostra de 16 pacientes, o medicamento fez efeito em 35 minutos em média. Então, x barra igual a 35. Teste a hipótese ao nível de 10% de significância, considerando a variância populacional igual a 4. Então, mesmo problema, vamos aqui, ó. Z, x barra menos mi, dividido por sigma sobre raiz de n. Então, 35 menos 30, sigma, né, no caso 2, né, lembrando que aqui está sendo fornecida a variância, 2 dividido por raiz de n, que vale 16. Então, aqui eu vou ter 5 dividido por 2 dividido por 4. 2, 4. Então, 5 dividido por 0,5. Né? Nesse caso, então, eu tenho aqui o valor 10. Tá? Como eu tenho um teste unilateral nesse caso, a minha cauda ela só existe para um dos lados, né? Ela só existe para o lado superior. O desenho aqui ficou muito mal feito. Vamos refazer ele aqui. Só existe para o lado superior, né? Seria isso. Valor 10. Eu preciso, então, encontrar a área acima de 10, tá? O valor aqui, pelo fato de ser 10, né? Se você consultar a tabela, esse valor não vai estar presente. Na verdade, você não vai encontrar um valor presente na tabela acima de 3,99, indicando que a área, para qualquer valor acima de 3,99, ela é praticamente nula. O que a gente tem na tabela é que para qualquer valor acima de 3,99, a área que vai de 0 até esse valor é praticamente igual a 0,5. Tá? Na prática, o meu gráfico, para representar melhor essa situação, ele deveria ser feito assim. Ó. Vou tirar isso aqui. Seria, na verdade, o valor 10 muito acima, de forma que ele já esteja num ponto onde praticamente a função ela se iguala ao eixo x. E nesse cenário, então, eu teria aqui uma área praticamente igual a zero. Logo, o valor P é praticamente zero, né? Lembrando, a regra de decisão é rejeitar H0 se P, nesse caso, menor do que 0,10. Então, logo, nós rejeitamos a hipótese nula. A mesma conclusão que a gente teve anteriormente, né? Um detalhe importante aqui é o seguinte: se eu quero mudar esse nível de significância para um nível mais exigente, né? Um nível mais restrito. Se eu mudo isso aqui para 0,05, eu continuo rejeitando. Se eu mudo para 0,01, eu continuo rejeitando, porque o meu valor P ele foi muito baixo. Ele é um valor altamente significativo, o que indica para mim
que para qualquer nível que eu adotar, eu vou ter a rejeição da hipótese de igualdade, tá? Que indica que esse resultado é muito forte. Ele é um indício eu poderia pensar que ele é um indício quase perfeito de que realmente uma média amostral igual a 35 seria mais do que suficiente para comprovar, mais do que suficiente não, seria suficiente, tá? Praticamente suficiente para comprovar que isso aqui seria verdade, tá? Isso aqui seria o mais provável, tá? Bom, então é isso. Espero que tenha ficado claro e nos encontramos aí no próximo vídeo. Obrigado e até lá.